Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua noite poderosamente. Sou o pastor Jefferson Roque e agradeço ao nosso Senhor Jesus por essa maravilhosa oportunidade. Nós estamos reunidos todos os dias às 18 horas para um momento da reflexão e da oração poderosa. Aleluias. Amados irmãos, é com grande alegria que hoje eu quero trazer um tema para os irmãos, e este tema será o que nós iremos apresentar ao nosso Deus por meio de oração. É a fidelidade. Amados, eu pergunto aos irmãos: quem ama, trai? Será que quem ama de verdade consegue se imaginar com uma outra pessoa? Será que a pessoa a qual você dedica a sua vida, você dedica o seu tempo, a sua atenção, a pessoa que você diz amar, será que esta pessoa ela é capaz de te trair? Ou você é capaz de trair esta pessoa? São questões, amados, que infelizmente têm ocorrido de uma forma mais comum do que nós possamos imaginar. Há muitas pessoas que dizem amar, há muitas pessoas que falam que amam, mas não conseguem dizer não a este pecado que é a traição. Nós vamos orar sobre isso, amados. Talvez você conheça alguém dessa forma, com essa prática. Talvez você foi essa pessoa com esta prática. E se foi, graças a Deus, que não volte mais, porque isto acarreta muitas tristezas e males para a vida dos que estão em volta, dos que conhecem a sua vida, a sua família. Então, em nome de Jesus Cristo, eu já peço a você, em nome do Senhor, que deixe o teu like, assine, clique nesse sininho para você ser notificado. Em nome de Jesus, se inscrevam no canal, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um tema muito polêmico, não é verdade, amados? Mas pela autoridade espiritual que o Senhor me dá, me concede, isto é uma reflexão para o casal, para os casais, melhor dizendo, os noivos, namorados, ou aqueles que pretendem ter um relacionamento sério na presença do nosso Deus, as pessoas que querem constituir famílias. Primeiramente, nós precisamos entender, amados, que os desejos da carne, segundo a palavra do Senhor, estes existem. Os desejos da carne, porque a carne, ela lutará contra o espírito. Existem situações que o casal até se dão muito bem, são amigos, conversam, brincam, mas
na primeira oportunidade, um dos dois cai nesse laço do diabo. E ninguém consegue explicar por quê. Alguns falam que é assim mesmo, que a carne é fraca, né? E continua amando a outra pessoa, até chora quando há uma ruptura, quando o relacionamento é desfeito, né? E choram, ou ela ou ele, pedindo perdão, porque na hora que comete ou está cometendo esta prática da traição, essa pessoa não lembra do outro, não pensa nos sentimentos da outra pessoa. Então essa pessoa traída, ela é ferida. Essa pessoa que foi traída, agora ela passa a ser um alvo infelizmente, de deboche, de zombaria, pela boca de muitas pessoas. E o orgulho dessa pessoa fica ferido. A pessoa traída, ela sofre muito. E muitas vezes são pessoas vingativas, pessoas que querem descontar aquilo que ela recebeu. Você já observou que a maioria das pessoas, não podemos dizer que é todas, mas alguma grande parte, quando é traído ou traída, são motivadas ou incentivadas pelos amigos, conhecidos, que por sua vez não tem esta prática de ética, mas incentiva a pessoa a devolver, como se aquilo pudesse consertar o erro. Vá lá e faça também igual, faça o mesmo. Então, quando a pessoa comete este ato para descontar, essa pessoa então ela também se revela ser tão traidor quanto o outro. Porque você nunca vai consertar um erro com um outro erro. Não é verdade? Aonde fica a honra, a moral dessa pessoa? Quando alguém ela é traída, quando essa pessoa porventura recebe uma traição, ela deve manter-se íntegra e reto, não pagando com a mesma moeda. Se ela deseja se romper ali o relacionamento, terminar aquele relacionamento, que faça, mas com a cabeça erguida. A pessoa não precisa pagar o mal por mal. Não precisa fazer o olho por olho e o dente por dente. Mas existem muitas coisas envolvidas nesta prática da fidelidade, quando ela é quebrada, a fidelidade quando ela é rompida, partida, é uma brecha que ocorre no campo espiritual, aonde a legalidade ao diabo é dada. Quantas pessoas, como eu mencionei, se dão bem, casais que se falam, brincam, mas às vezes numa pequena discussão, num problema mínimo que seja, o homem já sai e já arruma uma outra pessoa, ou a mulher de igual modo sai e arruma uma outra pessoa, e isso traz muitas dores para o lar, traz muitas dores para a família, e acontece estas confusões terríveis que a gente vê com grande frequência, Então o relacionamento,
quando ele tem um início, quando lá no princípio esses dois começam a namorar, a ter um relacionamento, é tão bom que eles conversem uns com os outros, que esse casal que se diz amar, que eles conversem dizendo que eles precisam e preferem ser zelosos com a fidelidade. Ser zeloso com a fidelidade é conseguir combater as dificuldades, as tentações, tudo aquilo que o inimigo irá propor para este casal. Segundo a palavra do nosso Senhor, o diabo ele fica a derredor, procurando uma brecha, procurando a quem possa tragar. Então, a oração para a fidelidade é principalmente você pedir ao Senhor revestimento da sua parte. Porque o homem não pode dizer que ele é dono da mulher e nem a mulher dizer que ela é dona do homem, mas que ele pertence a ela espiritualmente e ela pertence a ele espiritualmente. Se tornaram um, mas se tornaram pelo amor, não foi pela força ou pela imposição do outro. Ser fiel, amados, é considerar a outra pessoa superior a ela própria. Se a mulher, ela tem a integridade dentro do coração dela em dizer que ela é fiel e verdadeiramente ela mantém a sua fidelidade, ela ganha honras de Deus, ela ganha honras de Jesus. Se o homem ele mantém a sua fidelidade à sua esposa, ele recebe honras, recebe louvores do Senhor, porque aqui reflete, espelha o caráter de Deus. Eu estava ouvindo um caso esses dias, uma história, e eu fiquei ali prestando atenção, e uma história de um casal que a mulher descobriu que ele tinha uma outra família. Olha bem a situação. Ele não tinha ficado com uma pessoa e ponto. E ainda que isso tivesse ocorrido, é muito terrível, muito feio, muito desagradável, não julgando, mas e o sentimento da esposa? Mas foi pior, ela descobriu que ele tinha uma outra família, tinha uma criança agora envolvida, ele tinha uma filha ou um filho pequeno, bebê, e ele ficava vários dias durante o mês na casa desta mulher. E detalhe, esta mulher, a outra, sabia que ele era casado. Ela sabia. Agora, então esse homem estava com uma outra mulher, com filho com esta outra mulher, enganando a sua esposa. Mas o fim não foi bom, assim, para ele, porque a esposa descobre, briga, causa aquele alvoroço todo. Eu vou dizer que ela está errada? E os sentimentos dela? E o coração dela? E a alma dela ferida? Porque confiou
nesse homem, ela amou esse homem, era fiel a esse homem, e ele com outra mulher, né? Então, houve ali uma ruptura, uma separação, e esse homem agora, ele começa a procurar a sua ex-esposa, dizendo que ele a amava, dizendo que eu te amo, me perdoe, volte para mim. Você compreende que a própria pessoa, o traidor, ele às vezes nem sabe o que quer da própria vida, ele está à procura de algo, mas por não buscar a presença de Deus, não buscar o Senhor, ele cai nos laços do diabo, ele cai no laço do inimigo, e quando ele vai ver, ele perde o seu tesouro, ele perde a sua família, ele joga fora, esta pessoa joga fora, e isso também ocorre com mulheres, amados. Tem mulheres também que elas trocam seu esposo, que a ama, que cuida, que zela, ela troca por uma aventura, por um caso. Não é regra, que os irmãos entendem em nome de Jesus, mas a pessoa acaba sendo seduzida e ela permite ser levada e conduzida à traição, e depois quer voltar chorando, arrependida, dizendo que ama o marido. Então a questão fica: quem ama trai? Olha, amados, a palavra do nosso Senhor nos fala que o amor, ele é puro, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele não deseja o mal, ele não busca seus próprios interesses. O amor, ele não é raivoso, não é ciumento, ele busca o interesse do outro. Já pensou que bonito? O homem buscar o interesse da mulher, querer agradar a sua esposa, e a mulher de igual modo querer buscar o interesse do seu marido, querer agradá-lo. Então o que ocorre? Ali acontece um selo, o diabo não consegue entrar. Mas se ele olha para ele e ela olha para ela, os dois voltados para si, cada um buscando seus próprios interesses e prazeres, há uma brecha ali no meio. E certamente o inimigo não perde a oportunidade de atrapalhar o relacionamento. Por que eu estou dizendo isto? Tem muitas pessoas sofrendo na área sentimental porque não são fiéis. Tem muitas pessoas sofrendo, gemendo, chorando na vida sentimental porque não foram fiéis, não quebraram a maldição, o elo com a mentira, com o diabo, não pediram Jesus perdão porque cometeram traições no passado, adultérios no passado. Então este mal, essa casta de maldição vem e acompanha a pessoa. Talvez seja você, meu querido, minha querida, que diz: me ajude em oração porque minha vida sentimental não está boa, me ajude em oração porque a minha vida amorosa não está boa. Mas por quê? Porque houve um certo momento na sua vida que você não honrou a sua palavra, não honrou o seu pacto, os seus sentimentos, e brincou com o sentimento de outras pessoas, brincou com a vida da outra pessoa, e o que ocorre? Ali acontece uma marca. Então é necessário pedir ao Senhor perdão, me perdoa.
Se você está ouvindo em nome de Jesus essa mensagem e você vivenciou isso, está vivendo isso, fala para Jesus na hora que nós estivermos orando ou agora no seu íntimo: Jesus, me perdoe, transforma, Senhor Deus, o meu coração. Seja você mulher, você homem, rapaz, isto não presta. A infidelidade desagrada a Deus, rompe com os laços do Senhor. A infidelidade quebra os laços do Senhor que são bons. Este casal, como eu estava mencionando, eles se separaram. Este homem ficou implorando para voltar, querendo voltar. A mulher ouvia ele falando que ele amava ela, para dar a ele outra oportunidade. Ela, chorando, não aceitou, porque só Deus conhece como que é a vida e a alma de cada um de nós. Só Deus sabe. A pessoa que consegue perdoar essa traição, ou uma dessas tipos, de traições, é porque essa pessoa, de fato, ela passa por cima de si mesma, ela ama além da sua própria vida, e dá essa oportunidade, ou mais uma oportunidade, para o traidor. Mas e aqueles que não têm o conserto, não têm emenda, não se arrependem, porque dizem: eu erro e ela me perdoa, ou eu erro e ele me perdoa sempre. Mas lembrando que nem todos são assim. A infidelidade traz rupturas, famílias são destruídas, pessoas terminam os relacionamentos, não querem mais voltar, e muitas vezes há pessoas que não acreditam mais no amor. Pensam que todo homem é assim. Há mulheres que pensam que todo homem é traidor. Muitas dizem: todo homem é igual. E muitos homens também dizem que toda mulher é traidora, não consegue confiar, não consegue dar um voto de confiança para uma mulher. Mas nós perguntamos: por que os pensamentos estão assim, estão sendo guiados dessa forma? Por causa das coisas do mundo. Quando as pessoas elas vivem com os parâmetros do mundo, quando as pessoas elas vivem observando o modismo do mundo, essas pessoas, como elas irão acreditar se o exemplo que está no mundo é o pior possível? Para o mundo, casamento é coisa brega, é coisa do passado. Quantas pessoas se conhecem hoje, casais que se conhecem hoje, passam um mês, já estão morando juntos, não querem se conhecer, não querem se curtir, passear, trocar uma ideia das coisas que eles gostam. Mas sempre haverá nesse relacionamento, como eu mencionei, conhece hoje e vai morar daqui um mês, daqui uma semana, sempre haverá que tem o desejo que aquele relacionamento ocorra, o êxito, que tudo vá bem. Mas geralmente uma outra parte, não. No primeiro conflito, na primeira briga, essa pessoa ela vai trair, ela vai sair fora, ela vai desfazer, ou vai romper, e o outro vai ficar chorando. Então é tão complexo falar desse tema fidelidade, de amor, se quem ama trai. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, amados, quem ama não trai. Quem ama zela, cuida. Quem ama não trai. Se traiu, é porque essa pessoa, de fato, ela não era segura nem em si mesmo.
Porque se a carne de uma outra pessoa consegue ser mais forte do que a sua, com a sua palavra, é porque de fato não havia o amor. Ah, pastor, talvez você pergunte, pastor, as pessoas traem, mas não larga a esposa, não larga o marido. Não, aí pode observar que existem alguns benefícios. Tem pessoas que não terminam, não saem de casa, não rompe de vez, porque há benefícios ali. A pessoa prefere ficar porque está acontecendo algum tipo de benefício ou porque irá perder alguma coisa. Eu já vi casos de pessoas dizerem que não se separaram, não foi por causa de infidelidade, mas foi por causa de filhos. Fiquei por causa dos filhos. Não foi por causa de infidelidade. Mas se fosse infidelidade, a pessoa não olharia nem os filhos. Pediria o divórcio e terminava com o relacionamento. A ruptura é algo muito sério, amado. Abrange muito mais além do que as nossas aparências físicas. A traição, a infidelidade machuca pessoas, destrói almas. E muitos vão chorar, vão sofrer e vão se arrepender por não terem dado valor à pessoa que Deus preparou. É mais triste ainda, não é verdade? Deus prepara para você, meu querido, uma esposa virtuosa, abençoada, e você vai lá e trai esta mulher. Aí essa mulher não quer mais ficar com você porque ela dedicou a você o amor, e agora você não tem essa pessoa mais e fica chorando e vai ficar chorando e sofrendo. Ainda que você conheça uma outra pessoa, você vai lembrar e vai falar: meu Deus, por que eu não dei valor para aquela mulher? E para você, minha irmã, de igual modo, da mesma forma, muitas vão experimentar, às vezes até por conselhos de amigas, experimentar coisas e depois perde o seu esposo, perde o seu amigo, o seu companheiro, o seu marido que cuidava de você, não é verdade? Que te dava atenção, te dava tanto carinho, e você, por causa de um desejo que o diabo pôs na sua mente, no seu coração, você perde o seu esposo. E agora ele vai embora e você fica com a dor dentro do seu coração. Então, em nome de Jesus, nós precisamos falar com Deus para que a gente seja forte. Nós temos que ser forte. Você tem que ser forte, meu irmão. Você tem que ser forte, minha irmã. Repreenda todo o mal, toda astúcia. Se você perceber que você está num ambiente onde o assunto, as pessoas, elas se alegram com traições, com adultério, fuja disso, sai de perto. Muitas pessoas estão chorando, gemendo porque perdeu a pessoa amada. Muitas pessoas estão sofrendo de uma tal forma como um espinho atravessado no coração porque perdeu a pessoa que amava. E não deve ser fácil, não. Não deve ser fácil perder a pessoa que nós amamos. Não deve ser fácil conviver com a dor, sabendo que você estava ao lado de alguém maravilhoso, de uma mulher maravilhosa, e agora essa pessoa foi embora, está com outra pessoa, está casada, e você agora ficou. Para homens, para as mulheres, em nome de Jesus Cristo, esta é uma mensagem cristã, sincera, uma mensagem de edificação ao nosso comportamento. Se você perdoou, aleluia, está perdoado, que ninguém volte a errar. Se você, amado, está com dúvidas se perdoa, ore a Deus,
em nome de Jesus. O perdão é divino, o perdão é maravilhoso. Se você perdoou, e o perdoado, aquele que cometeu o agravo, o erro, a afronta, em nome de Jesus Cristo, nunca mais erre, nunca mais traia, seja fiel, como Jesus foi fiel com cada um de nós. O homem ficou pedindo para voltar para a mulher, e ela não voltou. E ele está agora entristecido, desesperado, porque depois que comete o erro, que a pessoa enxerga o dano. Aleluia. Meus amados, se inscrevam neste canal, divulgue esse trabalho em nome de Jesus, clique no sininho para você ser notificado em nome de Jesus e deixe o teu like. Eu digo a você, no nome de Jesus Cristo, se você puder, nos ajude, colabore com esse trabalho, com qualquer valor, qualquer oferta. Se você desejar ser um dizimista deste ministério, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. O número está na descrição do canal, em nome de Jesus, e eu estarei mencionando o seu nome e em agradecimento para a glória de Jesus. Amém? É momento de oração. Nós vamos falar com Deus. Soberano Pai e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu peço, Senhor, nesta hora, Pai, que o Senhor endireite os pensamentos, que o Senhor, meu Deus, conserte, Senhor, Pai amado, os comportamentos. No nome de Jesus Cristo, venha nos cercar, Senhor. Venha nos guardar, nos zelar, Senhor Deus, resplandecer a Tua luz. Ilumine, Senhor, este coração, essa mente. Em nome de Jesus Cristo, lança fora toda infidelidade, toda prática de adultério, queima, quebra, destrua, Senhor Deus, toda obra do diabo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado e poderoso, abençoe esse relacionamento, abençoe a vida amorosa, sentimental, Senhor. Abençoe em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, Pai amado, esse casal. Ó Deus, em nome de Jesus, não há nada, ó Deus, impossível para o Senhor, meu Pai. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor endireite essa vida agora. O Senhor conserte em nome de Jesus esta vida agora. Este homem, Senhor Deus, que viveu no erro, no engano, no adultério, conserte-o em nome de Jesus. Essa mulher, meu Deus, que viveu no erro, no engano, no adultério, em nome de Jesus Cristo, endireite essa vida agora, para a glória do Teu santo, precioso nome. Pai querido, a Tua palavra nos fala, nos ensina que o amor é puro, verdadeiro, fiel, justo, longânimo, benigno. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te imploro, faça isso ocorrer, Senhor, nesta casa, nesta vida, que essas maldições, ó Deus, laço do diabo, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus e não volte nunca mais, Pai. Que todos sintam a bênção do Senhor nesta noite, sintam a alegria do Senhor neste momento, que tenham uma noite de paz, de descanso na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu me despeço de todos vocês, até a próxima oportunidade, se assim o nosso bom Deus desejar. Amém? Divulgue esse trabalho, dê o seu like, nos ajude. Qualquer valor será muito importante para divulgarmos a palavra do nosso Senhor.